ministro relator, o meu próximo tema tem a ver com um documento que foi apreendido na sala do ex-presidente Jair Bolsonaro, na sede do Partido Liberal. Um documento contendo um discurso a ser recitado no momento da efetivação das medidas excepcionais no contexto constitucional. O documento tratava expressamente de estado de sítio, decretação de operação de garantia da lei e da ordem, e o mesmo texto foi encontrado no aparelho celular do réu colaborador. Eu gostaria de perguntar ao réu se ele se recorda desse discurso, quem redigiu, quem disponibilizou o texto para que ele armazenasse e se ele conversou com o presidente da República sobre esse texto. Esse texto foi da foto, procurador? Esse foi apreendido na sala do ex-presidente... Não, da minuta do golpe. Da minuta do golpe. Não, porque no meu celular, pelo que eu recordo, nos áudios, a única coisa que teve de próximo a uma minuta foi aquele texto da foto. Não havia... O que havia depois eram os documentos daquele estudo da ECM, que foi feito em 2017. Mas eu desconheço essa minuta aí do PL. Eu não me lembro de... E o discurso que o presidente da República faria depois dessas medidas? Também não passou por mim, não recebi e também não vi. Também na sede do PL, senhor ministro relator, na mesa do assessor do Braga Neto, coronel Flávio Peregrino, foi encontrada uma pasta denominada Memórias Importantes. Essa pasta continha um esboço da denominada Operação 142. O documento aludia aí ao artigo 142 da Constituição e traçava estratégias ofensivas contra o Supremo Tribunal Federal, a assinatura de decreto presidencial e o controle da narrativa midiática. O plano também previa ações como anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, substituição de todo o TSE, preparação de novas eleições. E, afinal, o documento estabelecia: Lula não sobe a rampa. Eu gostaria de saber o que o réu se recorda a respeito desse documento. Se ele se recorda se o ex-presidente Jair Bolsonaro teve acesso a esse documento ou a ideia dessa Operação 142. Eu nunca tive contato com esse documento. Nunca passou, pelo menos no período que eu estive na presidência, ele nunca passou por mim. No computador, senhor presidente, do réu, foi encontrado um plano de fuga de Jair Messias Bolsonaro, sob a denominação RAF/LAF, prevendo diferentes cenários em que o então presidente precisaria de auxílio. Está nos slides aí de março de 2021. E eu gostaria de saber do réu se ele pode esclarecer por que esse plano foi elaborado, por que o presidente Jair Bolsonaro teria sentido uma necessidade de fugir em relação ao quê? O senhor se recorda? Eu me recordo que isso foi, não sei se foi 2020 ou 2021 que eu recebi. Alguém mandou um documento, eu acho, para mim, né? E naquele momento, acho que o contexto era... Eu não me lembro bem o contexto, mas era como se o presidente... se o golpe fosse contra o presidente Bolsonaro. Como que seria feita a proteção do Bolsonaro caso ele sofresse um golpe por meio das Forças Armadas? Então seria o contrário. Mas por quê? Havia um receio disso? Ministro, eu não me lembro o contexto. Foi 2020, 2021, mas foi... Realmente eu não me lembro o contexto. Mas não é uma coisa normal receber um documento e preparar um plano de fuga mas não foi... presidente eleito empossado e no cargo. Mas não foi... na época não tinha denúncia, não tinha nada, não tinha nenhum sinal daquilo. Realmente recebi que ficou ali. Acabou ficando no meu computador ali, como outros documentos que eu O senhor chegou a comentar isso com o presidente? Não, senhor. O que eu falei, ministro, o volume de coisas que eu recebi era muito grande. Então, a filtragem era muito grande também. Né? E até pela falta de tempo, eram coisas que às vezes passavam e ficavam ali, a gente não dava tratativa para aquilo ali. Senhor ministro relator, tive mais uma pergunta. Na colaboração, o réu colaborador afirmou, entre aspas, tanto o então presidente Jair Bolsonaro quanto o general Braga Neto esperavam que algo pudesse acontecer para convencer as Forças Armadas a darem o golpe. Fecho as aspas. E
o que eles esperavam? Eu gostaria de saber o que estava sendo esperado, se era uma comoção popular, de que espécie, qual era a expectativa que eles nutriam em relação a isso. Qual é essa expectativa? Sim, a grande expectativa era que fosse encontrada uma fraude nas urnas. Então, o que a gente sempre viu ali era uma busca por encontrar fraude na urna. E com a fraude na urna, de certa forma, você poderia convencer os militares dizendo que a eleição foi fraudada, alguma coisa, e aí talvez a situação mudasse. Então, o grande mote ali do que eu, na minha visão ali, né, que tem a ver com isso, foi que queria se encontrar uma fraude nas urnas. E, então, por isso a pressão realizada em relação ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Sim, senhor, se fosse encontrada de alguma forma... fraude nas urnas. Senhor ministro relator, no dia 4 de janeiro de 2023, Sérgio Cavalieri perguntou ao réu: ainda tem algo para acontecer? E o réu respondeu com 2 mensagens, que foram apagadas logo em seguida. Diante das respostas recebidas, o Sérgio Cavalieri indagou: coisa boa ou coisa horrível? E o réu ponderou: depende para quem. Para o Brasil é boa. Eu gostaria de saber se o réu poderia contextualizar esse diálogo, o que ele previa que poderia acontecer e que seria bom para o Brasil. O senhor se recorda também desse... Depois que eu vi a mensagem, eu recordei. Sim. E para responder isso aí, ministro, eu vou usar uma outra conversa do general Freire Gomes, para mim, que não está nos autos, mas foi revelado naquele outro vazamento que teve. No dia 30 de dezembro, o general Freire Gomes manda uma mensagem para mim, às 7 da noite. Meu coração está muito triste, minha alma amargurada, mas a consciência me diz que o PR fez o correto. Deus estará com ele. Né? E aí eu respondo para ele: general, isso ocorreu porque o senhor fez um assessoramento justo, leal e fiel ao Senhor. O futuro confirmará, o futuro dirá. Então, eu sempre, inclusive nas mensagens que eu troquei com o general Freire Gomes, mostra que eu sempre coadunei com as ideias dele, né? Que nada poderia ser feito e qualquer ação mais radical geraria um grande problema para o país. Né? E foi isso que eu quis retratar com o Cavalieri. Talvez para o Brasil foi bom, talvez para os apoiadores, talvez para uma parcela da população nem tanto, porque nada foi feito. Né? Inclusive, nas conversas com o general Freire Gomes, né, o que ele explicava era o seguinte: não adianta ter 20 minutos de alegria e 20 anos de regime militar, né? Porque qualquer regime teria que ser segurado através das armas. E não era isso que o Brasil queria, não era isso que o Brasil precisava. Então, essa sempre foi a ideia do general Freire Gomes, até conversando com ele, pela experiência dele, e a gente entendia isso, né? Então, tanto que eu sempre estava informando o general Freire Gomes do que estava acontecendo, eu sempre, de alguma forma, estava auxiliando ele a ter essa visão da conjuntura do que estava acontecendo. Senhor ministro relator, gostaria de perguntar ainda ao réu colaborador se em algum momento o presidente da República solicitou que o réu orientasse os manifestantes em frente aos QGs a se desmobilizar. A questão da Procuradoria é se o presidente orientou a se desmobilizar. Desmobilizar. Por favor. Não, o presidente ele nunca deu nenhuma orientação para mim com relação aos manifestantes. Eu não tinha contato com nenhum manifestante, nunca tive nem com liderança, nem com ninguém dos acampamentos dos quartéis. E ele também nunca deu ordem para mim ou solicitou que eu buscasse alguém para que fosse desmobilizado. Não, mas dificilmente essa ordem seria passada para mim, porque ele já sabia que eu não tinha contato com esse pessoal das manifestações. Eu teria ainda uma última pergunta, senhor ministro relator. Se o presidente da República tinha por hábito se aconselhar com o general Augusto Heleno sobre questões políticas relevantes do país. Por favor. Inicialmente, sim, e mais para o final do mandato, nos últimos 2 anos, esse aconselhamento ele se reduziu bastante. O general Heleno foi cada vez menos sendo demandado para despachar e para assessorar o presidente. Mas eu gostaria de saber se houve uma cessação completa desses contatos. Não, completa não. Completa não. Mas diminuiu bastante do que era no começo do governo. Eu estou satisfeito, senhor ministro. Agradeço a Procuradoria-Geral.